Bem, galerinha, continuando com a nossa disciplina de eletricidade aplicada à informática, hoje nós trabalharemos com a introdução, né, à eletricidade na prática, né? O que a gente vai fazer aqui é uma introdução à eletricidade e aí eu vou apresentar a vocês alguns conceitos, né, sobre eletricidade. Eu vou começar pela a questão inicial mesmo a nível de átomo. Como é que funciona a eletricidade a nível de átomo, né? E aí a gente, isso aí são o capítulo 2 do livro, Elementos de Eletrostática, tá? Introdução à atomística, né? Bem, vamos lá. Alguns fenômenos elétricos e magnéticos, tais como o raio, e o ímã, eles sempre foram objetos, né, de curiosidade do ser humano, né? Muitas tentativas foram feitas para justificar e entender o seu comportamento, né? Mas a explicação correta só aconteceu quando descobriu o átomo, né, da descoberta do átomo e suas partículas atômicas, né? As suas partículas atômicas. Hoje sabemos que todos os corpos, quando eu falo corpos, eu estou falando de objetos, né? Matéria, por exemplo, um pedaço de madeira é considerado um corpo, uma bola de ferro é considerado um corpo, né? Uma bola é considerado um corpo, uma caixa é considerado um corpo, né? Tudo isso é considerado um corpo no contexto nosso aqui. Então, hoje sabemos que todos os corpos são constituídos de moléculas e de átomos, né? Os átomos, por sua vez, são constituídos de minúsculas partículas, chamadas de partículas atômicas, né? Então você tem que o átomo ele é composto de partículas atômicas, beleza? Vou destacar aqui, ó, partículas atômicas. As principais são próton, elétron e nêutron, né? Então basicamente essas partículas que interessa para nós, mais especificamente prótons e elétrons, né? Elétrons, daí vem eletricidade, né? Eu vou chegar nesse ponto com vocês. O modelo mais simples para representar o átomo é o modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr está aqui abaixo. Você tem um núcleo, lá você tem nêutrons e prótons nesse núcleo, né? E você tem a eletrosfera, onde você tem os elétrons em órbita, né? Esse modelo é muito utilizado para representar o que é o átomo, né? O modelo mais simples para representar o átomo é o modelo de Bohr, o qual considera o átomo como tendo um núcleo onde se localiza os prótons e os nêutrons e uma região ao redor do núcleo chamado de eletrosfera, onde giram os elétrons em órbitas bem definidas, né? Então, basicamente é isso o modelo de Bohr. Esse modelo é semelhante ao sistema solar, que tem o Sol como centro e os planetas girando ao redor. Bem, os prótons e o elétron são caracterizados por terem uma propriedade física, olha que interessante, chamada carga elétrica. Um próton, ele tem carga elétrica. Um elétron, ele tem carga elétrica. Beleza? Os nêutrons não têm carga elétrica. Como foi verificado que as cargas do próton e do elétron têm características opostas e que cargas elétricas podem ser somadas algebricamente, né, somada numericamente, resolveu-se atribuir sinal algébrico às cargas de próton e elétron, convencionando, então foi uma convenção, né, isso, de que como negativa a carga do elétron e como positiva a carga do próton, né? Então, um elétron a gente considera que tem carga negativa e o próton tem carga positiva. A quantidade de carga que o elétron carrega é igual à quantidade de carga que o próton carrega. O que é esse módulo aqui? Porque quando eu coloco em módulo, eu estou removendo o sinal algébrico, eu estou removendo o negativo ou o positivo. Então, o que ele quer dizer? A quantidade de carga que o elétron carrega é igual em módulo à quantidade de carga que o próton carrega. Por isso
Por isso, dizemos que o átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Enquanto você tem em que o número de prótons é igual ao número de elétrons, a gente fala que aquele átomo é neutro. Nesse exemplo aqui, ó, que está mostrando, é um modelo de Bohr, eu tenho uns elétrons na eletrosfera. Se você observar esse átomo aqui, ó, ele não é um átomo neutro. Por quê? Olha para você ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prótons e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elétrons. Então, eu tenho mais elétrons do que prótons. Esse átomo aqui, por exemplo, ele não está neutro, ele tem uma carga, ele não está neutralizado, né? Então, isso explica bem essa parte aqui, né? A quantidade de carga que o elétron carrega é igual em módulo à quantidade de carga que o próton carrega. Por isso dizemos que o átomo é neutro. Ele não está neutro naquele exemplo ali. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele está neutro. Não é o caso, porque o número de elétrons é superior ao número de prótons. Outra característica importante das cargas elétricas é o fato de haver forças de interação entre elas. Assim é que a carga do mesmo sinal se repele e cargas de sinais opostos se atraem. Então, essa força, ela existe nessa condição aí de cargas elétricas, né? Então, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, carga de sinais opostos se atraem, né? Essa tem uma característica física, né? Como já foi dito, em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Não é o caso dessa figura aqui representada. Quando há um desequilíbrio, dizemos que o átomo está ionizado. Esse átomo aqui ele está ionizado, porque existe um desequilíbrio nele, né? Se apresentar elétrons em excesso, que é o caso, o átomo está ionizado negativamente. Então, esse cara aqui está ionizado negativamente. Fato. Se apresentar falta de elétrons, estará ionizado positivamente. Não é o caso, porque eu não tenho falta de elétrons, eu tenho excesso de elétrons. É importante observar que o número de prótons é constante e o que se altera é o número de elétrons. Por quê? Porque o próton ele está dentro desse núcleo. O que acontece é, às vezes, para eu ionizar um átomo, eu retiro elétrons, eu coloco mais elétrons nessas camadas. Então, dessa forma, eu estou ionizando ele negativamente. Se eu coloco, eu estou ionizando negativamente. Se eu tiro, eu estou ionizando positivamente, né? É importante observar que o número de prótons é constante. O que se altera é o número de elétrons, isto é, para ionizar o átomo negativamente, colocamos elétrons a mais. E que se quiser ionizar positivamente, você retira elétrons. Então, foi o que eu falei em outras palavras. Do ponto de vista macroscópico, dizemos que o corpo está eletrizado. Olha que interessante. Um corpo está eletrizado quando houver um desequilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons dos átomos deste corpo. É o caso aqui, né? Esse corpo aqui, ó, representado por esse átomo, né? Ele está eletrizado. Pode ser positivamente, pode ser negativamente. Vai depender da quantidade de elétrons que eu tenho. Se eu tiver mais elétrons que prótons, eu tá negativamente. Se eu tiver menos elétrons que prótons, tá positivamente. A quantidade de carga adquirida pelo corpo depende do número de elétrons retirados ou colocados. Em outras palavras, ele está falando isso. Beleza. Condutor e isolante. Aí, ó, o que são os condutores? Condutores elétricos são materiais caracterizados por possuírem no seu interior cargas livres, eles são portadores de cargas livres. Desta forma, permitindo a passagem de uma corrente elétrica pelo seu interior. Então, eu já estou explicando para vocês o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é movimentação ordenada de cargas elétricas. É isso que é uma corrente elétrica. Um condutor, ele é portador de cargas livres.
ele permite que passe uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? É uma movimentação ordenada de cargas elétricas pelo interior do condutor. Os condutores podem ser sólidos, líquidos e gasosos. A diferença básica entre eles está no tipo de portador da sua carga que possui. Por exemplo, em uma solução de água com sal, a gente chama essa solução de NaCl, haverá uma dissociação da molécula de cloreto de sódio, né? No caso sal, em íons. Então, numa solução de água, você vai criar íons, que seria esse Na positivo e o Cl negativo. Esses íons, eles ficam livres para se movimentar pelo interior da solução. O processo de condução em um gás é análogo. Então, cargas livres seriam esse Na positivo e esse Cl negativo aqui. Essas cargas livres, elas permitem que a solução de água ela se torna um condutor, né? Então, água com sal é condutor. Só água não é condutor, mas água com sal passa a ser um condutor. Dos condutores, os mais usados em eletrônica, que é um dos focos da nossa disciplina, são os condutores metálicos, né? Por exemplo, cobre, alumínio, né? Ouro, né? Tem equipamentos eletrônicos que utilizam condutores de ouro por causa das suas características físicas, químicas e econômicas, né? Nos condutores metálicos, os portadores de carga são os elétrons, né? Em um metal, os elétrons que giram na última órbita estão tão... Olha que interessante, olha isso aqui. Por que os condutores metálicos, aí metal é muita coisa relacionada a metal, né? Por exemplo, ferro, alumínio, aço, né, cobre, etc. Esses são considerados metais, né? Os condutores metálicos, os portadores de carga são elétrons. Em um metal, os elétrons que giram na última órbita estão tão fracamente presos, né? Esses elétrons aqui, ó. Esses elétrons aqui, olha que interessante. Eles estão na última órbita, né? Esses caras, eles estão muito fracos. Existe uma atração entre esse elétron e o núcleo, e os prótons do núcleo, mas eles estão tão fracos que, olha que interessante, o que pode acontecer? Estão tão fracamente presos ao átomo que, ao passarem nas proximidades de outro átomo, pode sair da órbita. Então, os elétrons em um condutor metálico, eles podem sair dessa órbita aqui, né? Então, essa que é a ideia do condutor metálico. Esses elétrons, pelo fato de não estarem presos a nenhum átomo, são chamados de elétrons livres. Se em um determinado instante pudéssemos tirar uma fotografia do interior do material, veríamos uma nuvem de elétrons envolvendo cada átomo. São estes elétrons livres os responsáveis pela condução da corrente elétrica em um metal, né? Esses caras é que vai fazer a eletricidade passar por um metal. Isolantes, olha, agora já estamos trabalhando com isolantes e não condutores. São substâncias que não permitem a passagem de uma corrente elétrica por não terem portadores de cargas livres. Eles não têm elétrons livres ou eles não têm íons livres, né? Que, por exemplo, o exemplo do NaCl lá, Na positivo, Cl negativo, né? Os átomos da última camada estão fortemente presos ao átomo. Exemplos de isolante: vidro, mica, fenolite, baquelite, borracha, porcelana, água pura são exemplos de isolante, né? São substâncias que não permitem a passagem de corrente elétrica, né? Os termos isolante e condutor, na realidade, são relativos, pois sob certas circunstâncias, um isolante pode se comportar como um condutor e vice-versa. Além disso, existe uma outra
classe de substâncias chamadas semicondutores, os quais têm características intermediárias entre condutores e isolantes e são largamente utilizados em eletrônica. Gente, basicamente é isso. Eu vou finalizar essa videoaula aqui, porque a próxima nossa videoaula será sobre carga elétrica elementar. Mas a ideia é que vocês entendam o que são condutores, o que são isolantes e o que é essa eletricidade. Né? O que é um átomo ele ter carga? O que é um átomo ele ser considerado eletrizado? O que é um corpo ser considerado eletrizado? Isso é muito importante. Resumindo, um corpo, quando ele está eletrizado, significa que ele tem ou excesso de elétrons, nesse caso ele está eletrizado negativamente, ou ele tem ausência de elétrons, aí ele está eletrizado positivamente. Essa que é um dos conceitos básicos da eletricidade e eu acho muito importante explicar isso para vocês. Beleza? Um outro conceito também bem interessante que a gente viu aqui nessa videoaula é a questão da corrente elétrica, né? Movimentação ordenada de cargas elétricas. É isso que é uma corrente elétrica. Beleza? E a corrente elétrica, ela se movimenta por um condutor elétrico, né? Um material que possui que ele é portador de cargas livres. No caso específico dos condutores metálicos, quem que são os portadores? Os portadores são os próprios elétrons. Por quê? Porque nos metais, o que acontece? Os elétrons, eles estão que giram na última órbita, eles estão tão fracamente presos ao átomo que ao passarem nas proximidades de outro átomo, podem sair da órbita. Né? Então essa que é a ideia aí relacionada aos condutores metálicos, né? Os portadores de carga são os elétrons. Beleza, gente? Vou finalizar a nossa videoaula aqui e aí a gente continua depois, né, trabalhando com o conceito de carga elétrica elementar. Beleza?